Você sente uma conexão espiritual profunda com alguém que viveu uma vida de santidade, mas que a igreja ainda não declarou oficialmente? Não se preocupe, você não está sozinho, e a igreja tem algo importante a dizer sobre isso. Milhões de fiéis ao redor do mundo sentem essa chama no coração, uma admiração genuína por figuras que, aos nossos olhos, são verdadeiros faróis de fé, mesmo que ainda não tenham passado pelo crivo oficial do Vaticano. Mas como equilibrar essa devoção sincera com as normas da igreja? Como honrar esses homens e mulheres sem esbarrar em proibições, ou pior, sem atrapalhar um futuro processo de canonização? Hoje, vamos mergulhar nesse tema delicado e essencial, desvendando as diretrizes da igreja para que sua devoção seja não só permitida, mas também um verdadeiro apoio ao reconhecimento da santidade. A Igreja Católica, com sua sabedoria milenar, é mestra em encontrar o equilíbrio. Ela valoriza imensamente a piedade popular, sabe que a fé do povo é um rio caudaloso que brota de corações sedentos por Deus. Contudo, impõe limites claros para evitar confusões teológicas, desvios de fé ou o que ela chama de culto indevido. Não é para frear a devoção, mas para protegê-la, para garantir que o foco permaneça sempre em Deus e para que a santidade reconhecida seja, de fato, um exemplo autêntico e universal para todos. A distinção mais importante que precisamos entender é entre o culto privado e o culto público. O culto privado é totalmente permitido. É aquele espaço sagrado e íntimo do seu coração, da sua casa, da sua família. Nele, você pode, sem problema algum, rezar pedindo a intercessão de um padre, de uma freira ou de qualquer outra pessoa que você considere santa, mesmo que ela ainda não tenha sido beatificada ou canonizada. É aquele momento em que você fecha os olhos e conversa com Deus, pedindo a ajuda daquela pessoa especial que tanto o inspira. Você pode ter uma foto dela no seu oratório pessoal, no seu quarto, na sua mesa de trabalho. Pode ler os escritos dela, se deliciar com sua sabedoria, se aprofundar em sua vida e obras. E se ela já partiu desta vida, pode até visitar seu túmulo, levar uma flor, fazer uma oração. Tudo isso é uma devoção de foro íntimo, que se desenrola no silêncio da alma e no calor do lar. Não há nenhuma proibição para isso, pois a Igreja entende que a fé nasce no coração e se manifesta de diversas formas pessoais. Agora, o culto público é outra história. Este, sim, é proibido enquanto a pessoa não for oficialmente beatificada ou canonizada pela Igreja. O culto público é aquele que acontece em nome da Igreja, de forma oficial e comunitária. Por exemplo, enquanto a santidade da pessoa não for reconhecida, ela não pode ter imagens em igrejas para veneração. Não pode haver uma festa em seu nome no calendário litúrgico, com missas especiais e celebrações comunitárias. E o mais importante, não se pode chamá-la de santo ou bem-aventurado em contextos oficiais, como durante uma homilia, num documento da diocese ou em publicações da paróquia. Essa distinção é vital para manter a clareza teológica e evitar que os fiéis se confundam, pensando que a Igreja já deu seu aval sobre a santidade de alguém que ainda está em processo de discernimento. Para que tudo isso não atrapalhe um futuro processo de canonização, existem algumas regras práticas. Primeiro, sobre imagens e relíquias. Aquela auréola, o halo de santidade que vemos na cabeça dos santos, é um símbolo litúrgico poderoso. Ele indica que a Igreja já declarou oficialmente que aquela pessoa está na glória de Deus. Por isso, nunca se deve colocar auréolas em fotos ou pinturas de alguém que ainda não foi canonizado. É como dar um título que ainda não foi concedido. Se você quiser distribuir santinhos, o que é um lindo gesto de fé e de partilha, eles devem ser apresentados como lembranças de oração, não como atestados de santidade. É uma boa prática incluir neles uma oração para pedir uma graça, através da intercessão da pessoa, e outra para que, se for da vontade de Deus, a santidade dela seja um dia reconhecida pela Igreja. Isso mostra humildade e obediência. Os ex-votos, aquelas placas de agradecimento por milagres alcançados,
são uma forma comovente de expressar gratidão. No entanto, eles não devem ser afixados em locais públicos da igreja como se a causa já estivesse ganha. Isso, novamente, anteciparia o julgamento da igreja e poderia gerar confusão. O ideal é que sejam discretos, guardados pela família ou pela postulação da causa de canonização, aguardando o momento certo. E muito cuidado com a propagação de milagres. É natural e belo que você acredite ter recebido uma graça especial por intercessão de alguém. Mas deve-se evitar propagar isso como um milagre confirmado, antes do estudo científico e teológico rigoroso da Igreja. O processo de reconhecimento de um milagre é extremamente sério e envolve uma investigação profunda, tanto médica quanto teológica. Falar de milagre confirmado antes da hora pode ser imprudente e, em alguns casos, até descredibilizar a seriedade do processo. A paciência e a prudência são virtudes aqui. Para que um processo de canonização sequer comece, o bispo local precisa ver que existe uma fama de santidade espontânea entre o povo. Se ninguém reza privadamente para aquela pessoa, se ninguém relata graças, se não há um reconhecimento popular, a igreja entende que não há motivo para abrir um processo. É a fé do povo que muitas vezes ilumina o caminho para a igreja investigar mais a fundo. Então, se você acredita que um padre, uma freira ou qualquer outro fiel é santo, o melhor que você pode fazer é exatamente o que está fazendo: rezar, pedir sua intercessão e, crucialmente, anotar as graças que recebe por intermédio dele. Se houver um processo aberto, ou, quando houver, leve esses relatos, com detalhes e testemunhas, ao tribunal eclesiástico da diocese onde a pessoa morreu. Esses testemunhos são o motor de um processo de canonização. Falando em pessoas fascinantes, o padre Oscar Quevedo, SJ, foi uma figura que viveu essas tensões de forma exemplar. Um jesuíta notável, ele usou a ciência para combater o charlatanismo e a superstição, desmascarando fraudes e defendendo a razão. No entanto, era um homem que se curvava com profunda humildade diante daquilo que ele chamava de fato metapsíquico, mistérios que a ciência não podia explicar, e dos milagres autênticos, como o da Virgem de Guadalupe, a quem ele tanto amava. Ele era a prova viva de que razão e fé não são inimigas, mas irmãs que caminham juntas. Para criar uma oração de uso privado para uma pessoa como o Padre Quevedo, podemos nos focar no cerne da missão dele: a busca pela verdade, o discernimento entre o natural e o sobrenatural e o amor ardente à Virgem Maria. Pensando nisso, uma oração privada poderia ser assim: Senhor Deus, fonte de toda a verdade, nós vos agradecemos pela vida e pelo ministério do Padre Quevedo, que com inteligência e coragem defendeu a fé contra as superstições e ensinou o vosso povo a amar a verdade acima de tudo. Vós que o inspirastes a ver na ciência um caminho para exaltar a vossa glória e lhe destes um coração profundamente devoto à Virgem de Guadalupe, concedei-me, por sua intercessão, a graça que tanto necessito. Se for para a vossa maior glória e para o bem da minha alma, que a santidade de vosso servo seja um dia reconhecida pela Santa Igreja, para que todos saibam que a razão e a fé caminham juntas na busca do reino. Maria, Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Amém. Perceba como essa oração é equilibrada. Ela agradece a Deus pela vida do Padre, reconhece suas virtudes, pede sua intercessão para uma graça específica, mas sempre coloca a decisão final nas mãos de Deus e da Igreja. Algumas sugestões importantes para sua devoção pessoal. É costume, nessas orações privadas, terminar com as orações oficiais da Igreja, como o Pai Nosso e Ave Maria. Pode ser em sufrágio pela alma da pessoa, se ela ainda não for considerada beata ou santa, ou em ação de graças pela sua vida. E o foco, na verdade, é fundamental. O lema da parapsicologia que o Padre Quevedo defendia era justamente esclarecer o que é truque para que o verdadeiro milagre pudesse brilhar. Então, rezar a ele em momentos de confusão mental, de busca por discernimento
ou de necessidade de clareza, combina muito com o perfil dele. E, acima de tudo, a discrição. O padre Quevedo era um jesuíta rigoroso com as normas da igreja, e ele certamente apreciaria que sua devoção fosse vivida com essa obediência e pé no chão que ele tanto pregava. Agora vamos falar de algo bem específico. Ter uma imagem ou quadro dele para uso estritamente privado. Sim, você pode, mas existem cuidados importantes para que isso não se torne o que a igreja chama de simulação de canonização. O direito canônico e a tradição da igreja não proíbem que um fiel tenha em sua casa fotos, pinturas ou bustos de pessoas que admira e a quem pede intercessão. Pense que é como ter a foto de um avô querido que já se foi, mas que te inspira. Pode sim colocar a imagem no seu oratório pessoal, no seu quarto, no escritório, onde você tem seu espaço de oração e intimidade com Deus. Mas não pode, de forma alguma, expor essa imagem em uma capela pública, em um nicho de igreja ou em um altar comunitário. A imagem deve ser de um homem de fé, não de um santo já proclamado. Ao orar diante do quadro ou escultura, a intenção do seu coração é o que mais conta. O seu diálogo interior deve ser algo como: Padre Quevedo, você que tanto estudou os mistérios de Deus e da mente humana, rogai a Deus por mim. A imagem serve como um auxílio visual para sua memória e sua conexão espiritual, funcionando como uma foto de um ente querido que nos inspira, e não como um objeto de veneração oficial da igreja. Um conselho estilo Quevedo. Como ele era famoso por desmascarar falsos fenômenos e valorizar a verdade científica, ele provavelmente diria que a melhor forma de honrá-lo não é com estátuas, mas estudando a doutrina católica e combatendo a superstição com a razão e a fé. Para te ajudar ainda mais, se você quer um quadro ou imagem que honre o Padre Quevedo sem criar problemas com as normas da igreja, aqui estão algumas sugestões de frases aprovadas pela tradição, que você pode colocar na base ou junto à imagem. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida do Padre Quevedo. Isso foca na gratidão a Deus. Ou, Padre Quevedo, buscador da verdade e devoto de Guadalupe, que define a missão dele. Outra opção. Em memória do Padre Oscar Quevedo, S.J. Rogai por nós. A expressão rogai por nós é permitida em caráter privado. E, claro, a ciência a serviço da fé. O grande lema da vida dele. Lembre-se que existe um decreto antigo, mas ainda muito inspirador, o Decreto de Urbano VIII, que diz que em publicações ou imagens de pessoas com fama de santidade não canonizadas, deve-se colocar um aviso, uma protestação, dizendo que em nada se pretende antecipar o juízo da Santa Sé. É um gesto de humildade e obediência à Igreja que com certeza agrada a Deus e honra o próprio servo de Deus. Em resumo, a devoção privada é um tesouro da fé, um elo pessoal com os heróis da Igreja. Viver essa devoção com discernimento, respeito às normas e profunda humildade não só fortalece sua própria fé, mas também colabora com o trabalho da Igreja no reconhecimento da santidade.